Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Mais uma barragem da Vale vira motivo de medo na Grande BH. Moradores de Macacos não têm dia para voltar para casa depois de serem evacuados no meio da noite. Dentro de 2 anos e meio, 84 barragens serão extintas no país. E depois da tragédia que já confirmou 169 mortes, Brumadinho perdeu também o faturamento do turismo. 9 pessoas morreram em acidentes nas estradas de Minas. Pai e filho são assassinados por causa de briga em bar. Chuva provoca prejuízos em BH. Construção irregular desaba e tira vizinhos de casa. E no futebol, você confere a rodada do Campeonato Mineiro, que tem novo líder. E com o fim do horário de verão, tem gente feliz e quem já está com saudade. E temos uma novidade a partir de hoje. Você também assiste o nosso Jornal Band Minas pelo Facebook. Acesse lá facebook.com/TV Band Minas. A Justiça de Minas está analisando o pedido de habeas corpus de 7 funcionários da Vale que foram presos na última sexta-feira durante a operação do Ministério Público que apura as responsabilidades criminais pela tragédia com a barragem de Brumadinho. Apenas a defesa de Felipe Figueiredo Rocha não entrou com pedido de liberdade. 2 mulheres seguem presas em presídio de Belo Horizonte e 6 homens foram levados para Contagem na Grande BH. De acordo com o Ministério Público, os 8 funcionários tinham conhecimento dos problemas na estabilidade da barragem, que se rompeu no dia 25 de janeiro. E ainda não há previsão de quando os moradores de Macacos, distrito de Nova Lima, na Grande BH, vão poder finalmente voltar para casa. Na noite de sábado, dezenas de famílias levaram um susto com o acionamento das sirenes da mineradora Vale. Cerca de 200 pessoas foram obrigadas a sair de casa por causa da ameaça de rompimento de mais uma barragem de rejeitos. A brincadeira das crianças teve que ser improvisada no chão do centro comunitário. A todo momento, pessoas chegavam em busca de informação. A minha dúvida são os acessos. Como chegar e como sair. A sirene foi acionada por volta das 8 horas da noite de sábado. Atenção, essa é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. A medida foi tomada de acordo com a Defesa Civil, depois de auditores atestarem a instabilidade das barragens B3 e B4 da mina Mar Azul da Vale. A estrutura, a montante, é do mesmo modelo das barragens de rejeitos que se romperam em Brumadinho e Mariana e está inativa desde 2004. A Polícia Militar bloqueou a entrada para a área que pode ser afetada no caso de rompimento das barragens. Alguns dos moradores foram para a casa de parentes, outros foram levados para hotéis em Belo Horizonte. Refluímos parte da nossa tropa aqui para Macacos, para justamente essas pessoas que saíram de suas casas possam ter tranquilidade. Quando retornarem, o seu bem, o seu patrimônio vai estar preservado. De acordo com a Defesa Civil, há 49 imóveis na área de risco, onde vivem cerca de 110 pessoas. Andresa e os 3 filhos quase não tiveram tempo de arrumar as malas. Ninguém conseguiu dormir, os meninos ficou tudo agitado. Não, foi muito difícil. Segundo a Prefeitura de Nova Lima, há 26 barragens no município, 6 delas a montante. Em 2001, uma barragem de rejeitos de minério de ferro da represa Rio Verde rompeu na mesma região. A lama desceu por uma encosta, matando 5 empregados da companhia. Uma área de 80 hectares de Mata Atlântica foi devastada. O Ribeirão Taquaras, que corta a região, também foi afetado. Seu Getúlio se lembra da catástrofe e agora tem medo de que a situação se repita. Mataram os peixes todos do rio e minério, acabou com tudo. Eu moro aqui, né? Sempre trabalhei aqui na região, entendeu? E agora eu vou ter que sair, né? Além do medo do rompimento da barragem, a população do distrito também está apreensiva com o prejuízo financeiro. Isso aqui era para estar lotado. Ontem era para estar lotado, né? E ontem foi aquele pânico geral. Já o trabalho de buscas não parou nesse fim de semana em Brumadinho. 2 corpos foram encontrados. Um deles estava no que restou da usina da Vale. Por isso, o Corpo de Bombeiros decidiu iniciar a demolição da estrutura na esperança de encontrar mais vítimas.
A Agência Nacional de Mineração recomendou ao Ministério de Minas e Energia medidas de precaução de acidentes nas barragens do país para serem implementadas nos próximos 2 anos e meio. 84 barragens a montante construídas no país, das quais 43 são classificadas como sendo de alto dano potencial, deverão ser extintas. Esse modelo a montante, gente, é aquele adotado aí nas barragens de Mariana e de Brumadinho que se romperam. Segundo especialistas, elas custam mais barato e também são mais arriscadas. A resolução foi aplicada pela ANM, Agência Nacional de Mineração, no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, com o objetivo de garantir a segurança e a estabilidade de barragens de mineração. Segundo a ANM, todas as 84 barragens alteadas a montante ou por método declarado como desconhecido terão que ser desativadas até agosto de 2021. Neste mesmo prazo, todas as barragens que já são inativas deverão ser descomissionadas ou descaracterizadas. Além disso, a resolução também prevê o uso obrigatório de sistemas automatizados de acionamento de sirenes que não falhem em caso de rompimento da estrutura. Em Brumadinho, o último balanço oficial divulgado pelas autoridades foi de 169 mortos e 141 desaparecidos. Mas nossa reportagem flagrou uma equipe dos bombeiros chegando de mais uma missão e trazendo o que seria um segmento de corpo, o que já garante que o número de vítimas confirmadas vai continuar subindo. É necessário a escavação cada vez mais profunda em áreas diversas. As chuvas, por mais que não sejam constantes, continuam. E de acordo com o comando do Corpo de Bombeiros, elas aumentam o risco de quem trabalha lá, diretamente na lama. As áreas vizinhas são monitoradas através de um radar, devido ao risco do deslizamento de rejeitos. Nós temos ainda outros 2 fatores, que é a barragem B6, que ainda está ao lado da barragem acidentada. Além disso, a barragem B1, que foi acidentada, ela tem uma quantidade aproximada de 2 milhões de metros cúbicos de materiais. Isso é um valor estimado. Esse material, ele vai se desprender em alguma proporção durante as chuvas. Centenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Quando será o encerramento dos trabalhos? É uma pergunta ainda sem resposta. Seguimos com a maior intensidade possível, com a técnica possível, com todas as tecnologias que estão disponíveis. Estamos acordando muito cedo, deitando muito tarde e nos esforçando ao máximo. Além dessa tragédia humana e também ambiental, Brumadinho sofre as consequências econômicas após o rompimento da barragem da Vale. Boa parte da cidade depende do turismo. Longe da área afetada, o impacto da lama chegou às pousadas da região. Esta aqui, na entrada de Brumadinho, está com a maioria das suítes vazias. O movimento caiu cerca de 80%. Até quem tinha quarto reservado já ligou cancelando a hospedagem. Nós tivemos que fazer cancelamentos, devolução de dinheiro, né? Algumas pessoas até hoje não acreditam, né, que está tudo funcionando normalmente, Inhotim, a pousada. Além do setor de hotelaria, outras áreas ligadas ao turismo aqui em Brumadinho também foram afetadas. O Museu Inhotim, principal atrativo do município, também registrou queda no número de visitantes. A gente já tinha previsto que o movimento de recuperação daquele fluxo habitual do visitante que o Inhotim tem, que é um número extraordinário de visitantes, a gente vai demorar um pouco para conseguir, né? A gente acredita que as pessoas tenham clareza que o Inhotim está funcionando plenamente, que nós estamos intactos, digamos assim, a gente não foi afetado materialmente pela tragédia que aconteceu. Visitar o Inhotim é uma grande contribuição para a reconstrução de Brumadinho e pela região. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, visitou a área atingida pelo rompimento da barragem. Ele anunciou um crédito de 62 milhões de reais para prestadores de serviços turísticos já cadastrados no órgão. A ideia é reativar a atividade econômica local e impulsionar projetos ligados ao turismo. O ministro anunciou também a construção de um memorial no local da tragédia. Como o Auschwitz, ali na Polônia, 11 de setembro em Nova York, eu acho que aqui na cidade de Brumadinho precisa de ter um memorial em respeito a essas vítimas, a essas memórias. Cada pessoa que faleceu ou que está desaparecida tem uma história, tem uma família, e isso precisa ser registrado para sempre.
E agora falamos sobre a forte chuva que atingiu Belo Horizonte nesse final de semana, causando transtornos para moradores da capital que enfrentaram várias inundações. As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte nesse fim de semana causaram estragos e prejuízos. Na Avenida Vilarinho, região norte da capital, carros foram arrastados pela correnteza. Quando chove é impossível você entrar aqui. Nem com a caminhonete a gente não entra aqui. Isso aí já virou crônico, né? E isso é uma responsabilidade do Estado, também do município, que não faz nada, né? Depois da morte de 4 pessoas na região de Venda Nova, em novembro passado, as chuvas fortes têm causado tensão nos moradores. Seu Wilson, o senhor tem medo de passar aqui na Vilarinho quando começa a chover? Tem que passar por fora, né? Porque aqui não dá para encarar, né? Com certeza. Por causa das inundações que todo ano tem aqui. A água invade tudo, todo ano é a mesma coisa. Segundo a Defesa Civil, de outubro de 2018 até esta segunda-feira foram registradas 3.883 ocorrências. Desse total, 313 casos de alagamento e 56 muros que caíram na capital. Na Avenida Bernardo Vasconcelos, o muro dessa escola municipal não aguentou a força da água e cedeu. É um muro muito antigo, mas bem conservado, aparentemente bem conservado. E ontem a gente teve essa surpresa desagradável com o volume grande de chuvas que apareceu na região Nordeste e acabou jogando no chão parte dele, né? Durante parte da manhã, o trânsito ficou lento na avenida sentido Cristiano Machado. Trabalhadores da prefeitura isolaram a área para retirar os escombros do local. Teve um problema específico de drenagem pontual pelo volume que nos suportou. No primeiro momento, nosso papel aqui é retirar o material para poder fazer uma avaliação mais precisa, remover esse material e manter o isolamento como ação mitigadora para depois a gente tomar as devidas providências. 6 pessoas morreram e uma está em estado grave após uma batida na BR-365 em João Pinheiro, na região noroeste do estado. O acidente aconteceu ontem à noite. O carro bateu na lateral do caminhão que estava parado na pista, segundo o Corpo de Bombeiros. Havia 7 pessoas dentro do carro. O motorista do caminhão não se machucou. E mais 3 pessoas morreram em um acidente envolvendo 2 carros na noite desse domingo em Unai, na região noroeste do estado. A batida foi na BR-251, perto ali da ponte sobre o córrego Santa Rita, no sentido Brasília-Unai. Segundo o Corpo de Bombeiros, 4 vítimas ficaram presas às ferragens. 3 morreram na hora. Uma foi resgatada e encaminhada para o pronto-socorro da cidade, assim como o motorista do outro carro. E imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que pai e filho foram assassinados dentro de um bar de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Na imagem, o flagrante de um crime que destruiu uma família. O rapaz de blusa escura é Valdomiro Ferreira Pacheco, de 23 anos. Logo atrás, de camisa vermelha, o pai dele, Flávio Eduardo Pacheco Silva, de 42 anos. Ambos discutem com este homem que está sentado. Instantes depois, o autor se levanta, saca a arma e atira primeiro em Valdomiro. Quando Flávio se debruça sobre o corpo do filho, também é atingido. Ambos morreram no local e tem passagens policiais. A informação que nós temos, com base nas imagens e com base nos depoimentos das diversas pessoas que estavam no local, é que esses indivíduos, a princípio, não se conheciam, que já estariam nesse bar fazendo uso de bebidas, divertindo ali com amigos, até que em determinado momento houve um desentendimento entre as partes, um esbarrão, uma trombada. Com uma carteira de identidade deixada na mesa onde o autor estava, a polícia chegou até um casal que prestou depoimento e identificou o atirador como Marcos Vinícius Coutrin, que tem várias passagens policiais, incluindo roubos e tráfico de drogas. Uma casa que estava em construção no bairro Madre Gertrudes, região oeste de Belo Horizonte, desabou na madrugada de hoje e deixou algumas famílias desalojadas, além, claro, de ter causado um grande susto. O imóvel estava sendo construído no andar de cima de um bar, que também foi interditado. Do bar sobrou apenas a fachada. O segundo andar do imóvel estava em construção, mas foi reduzido a escombros. O beco, que servia como passagem para outras casas, ficou bloqueado e as famílias passaram a madrugada na rua.
Rosângela e os netos são vizinhos do estabelecimento e tiveram que sair correndo. Vi cair os tijolos, pouquinho. Aí eu abri a janela e não vi nada. Aí na segunda vez eu falei, de novo? Eu vou ver quem está jogando pedra. Aí na terceira vez que começou a cair de uma vez, fui parar lá no terceiro andar para acordar minha filha. Aí cheguei lá, só estavam meus 2 netos dormindo. Aí eu só peguei eles dormindo e disse correndo. Foi na hora que o pedaço da laje caiu do meu lado, da minha casa. A parede do quarto do filho de Luciano fica ao lado do imóvel que desabou. Ele conta que se assustou com o barulho. Quando eu cheguei na janela, eu vi a casa caindo. E fiquei assustado, não sabia o que fazer. Corri, peguei ele, meu filho, e corri para o quarto e fiquei esperando passar. Segundo testemunhas, o bar fechou 2 horas antes de desabar. Os vizinhos disseram que o local estava cheio, mas ninguém se feriu. A Defesa Civil fez uma vistoria nos imóveis. De acordo com este engenheiro, a construção em cima do bar era irregular e pode ter provocado desmoronamento. O padrão construtivo mesmo, que é muito ruim. E com a chuva que caiu ontem, a gente não sabe se pode ter acontecido algum acúmulo de água no que existia aí da construção e que houve uma sobrecarga que o negócio veio a desabar. O lugar onde funcionava o estoque da padaria, que fica ao lado do bar, foi interditado. Os moradores das outras casas vão poder voltar, mas a orientação da Defesa Civil é para que não usem os cômodos vizinhos ao desmoronamento, porque o que restou da estrutura ainda corre risco de desabar. Nós fizemos uma vistoria geral nas casas todas do entorno para tomar as medidas de proteção para as pessoas, no sentido de orientá-las a fazer isolamentos de prevenção, porque caso ainda venha acontecer novos desabamentos, tem umas paredes ali ainda ficaram penduradas, elas não sejam atingidas, né? E depois do intervalo, tem os melhores momentos da rodada do fim de semana do Campeonato Mineiro, que tem novo líder. E não se esqueça que agora você também pode assistir o nosso Jornal Band Minas pelo Facebook. Acesse facebook.com/TV Band Minas. Estamos de volta com as notícias que são destaque em Minas e o assunto agora é futebol. O Atlético assumiu a liderança do Campeonato Mineiro após vencer o Tupi e com time reserva. Sem nenhum titular em campo, o Atlético recebeu o Tupi no Independência e levou a melhor. O primeiro tempo foi morno, mas o 0 só não saiu do placar porque os jogadores do Atlético acertaram a trave 2 vezes. A equipe de Juiz de Fora só chegou nesta cobrança de falta, que assustou o goleiro Cleiton. Os donos da casa voltaram com tudo para o segundo tempo. Terans obrigou o goleiro Vilar a fazer um milagre. Depois da enfiada de bola de Michael Bolt, o jovem Alejandro bateu cruzado para abrir o placar. Alejandro estava inspirado e depois de um lindo giro só não marcou mais um porque Vilar evitou. O segundo gol da noite saiu em mais uma jogada pelo lado direito. De Michael Bolt para Guga, de Guga para Vinícius e de Vinícius para o gol. 2-0. Foi a terceira vitória dos reservas do Atlético pelo Campeonato Mineiro. Na quarta-feira, os titulares entram em campo por mais uma etapa da pré-Libertadores. Esse é o mata-mata mais importante, né? Porque para você passar, nós temos que passar. Então, eu espero alguma coisa parecida com os 2 jogos que nós fizemos, com equilíbrio, assim, sempre esse time defensor parece que é um time um pouco mais físico. Então, e é justamente isso que é a Libertadores. E o clássico desse domingo entre América e Cruzeiro começou com mais de meia hora de atraso porque a chuva alagou a Arena Independência aqui na capital. Coelho e Raposa terminaram o jogo empatados sem gols. O início da partida foi marcado por homenagens ao jornalista Ricardo Boechat. Jogadores do América entraram em campo levando uma homenagem ao nosso Ricardo Boechat. A chuva atrapalhou o início da partida, que só aconteceu com 32 minutos de atraso. Com a bola rolando, Marquinhos Gabriel e Rodriguinho tentaram de longe. Quando foi a vez do América, Zé Ricardo obrigou Fábio a salvar o Cruzeiro. Mas Fernando Leal também teve trabalho nesse chute de Raniel, que quase marcou de cabeça no início do segundo tempo. Depois, só mesmo esse chute de Felipe Azevedo como lance de perigo no jogo. Fábio defendeu. Final, 0-0.
O resultado de um jogo sem gols foi os dois times terem perdido a chance de assumir a liderança do estadual. Agora, América e Cruzeiro estão atrás do líder Atlético. Nós tivemos alguns momentos bons, eles também. Claro que algumas situações, principalmente no primeiro tempo, eles agrediram mais, mas terminou sendo jogo para empate mesmo. Em relação à opinião do Givanildo, eu concordo. Eu acho que o placar do jogo foi justo. Conseguiu, né, construir jogadas que pudesse dar aí uma expectativa de construir uma vitória na segunda parte do jogo. Então, por isso, achei justo. Nada mais apropriado que um professor falar do valor da educação para a retomada do crescimento em nosso país. E esse é o tema de hoje do Pachecão, o professor de física mais famoso do Brasil. É para você começar a semana fazendo boas reflexões. Meus amigos, a saída para o Brasil está na educação. Devemos ensinar a cada criança os fundamentos da alfabetização, da matemática, as habilidades da vida e o pensamento crítico. A maioria dos especialistas sente que esse quarteto de fundamentos no ensino básico é o alicerce do autoaperfeiçoamento e a espinha dorsal da formação do indivíduo. O nosso sistema pedagógico está totalmente ultrapassado. Isso porque ele foi desenvolvido no século XIX, em meio à Revolução Industrial, quando matemática e ciências estavam no topo, humanidades no meio e artes na base. Na atual conjuntura, a situação econômica não é mais a mesma. Numa cultura tecnológica em rápida mudança e numa economia cada vez mais baseada nas informações, ideias criativas são o recurso derradeiro. No entanto, nosso sistema educacional atual pouco faz para cultivar esse recurso. Ensinar as crianças como cultivar sua criatividade e curiosidade, ao mesmo tempo fornecendo uma base sólida em pensamento crítico. Leitura e matemática é a melhor forma de prepará-las para um futuro de mudança tecnológica cada vez mais rápida. Ao contrário do nosso sistema educacional atual, a versão do amanhã, que está chegando através dos computadores pessoais, é um sistema descentralizado, personalizado e inteiramente interativo. Das 3 melhorias, a que traz maior benefício é a interatividade, porque você aprende fazendo. E se você quer mais aprendizado, terá que fazer mais coisas. Usar o laptop como instrumento para envolver as crianças na construção do conhecimento, com base em seus interesses pessoais, e fornecer ferramentas para compartilharem e criticarem essas construções. Fará com que se tornem, ao mesmo tempo, aprendizes e professores. Falou legal? Eu manjo disso aí, meu irmão. É isso aí. Bye, bye. Manja muito, Pachecão. Gente, depois do intervalo você vai ver como foi a primeira segunda-feira depois do fim do horário de verão. Teve gente que comemorou, mas o governo não viu a economia. E eu te lembro que o Jornal Band Minas também é assistido pelo Facebook. Acesse lá, facebook.com/TV Band Minas. Uma mulher de 70 anos morreu hoje após cair em uma cisterna no bairro Arão Reis, na região nordeste de BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cisterna fica dentro da casa da vítima. Havia uma tampa de concreto sobre a estrutura, mas não suportou o peso dos móveis e desabou. E nós voltamos a falar agora sobre a barragem da Vale em Macacos, na Grande BH, que teve o nível de risco de rompimento elevado no final de semana. Vamos conferir agora, gente, o tamanho da estrutura que está causando tanto medo aos moradores, como nós mostramos há pouco. A estrutura tem 3 milhões de metros cúbicos de rejeitos e, segundo a Vale, o alcance da lama poderia chegar a 10 quilômetros em um caso de rompimento. Bem perto dali, dá para ver que entre as árvores há casas que correm risco de ser atingidas pela lama se a barragem se romper. Hoje, a Agência Nacional de Mineração publicou uma resolução que proíbe as mineradoras de manter ou construir instalações ou até mesmo realizar algum serviço em um raio de até 10 quilômetros abaixo de barragens ou em áreas que podem ser atingidas em até 30 minutos em caso de rompimento, como é o caso de Brumadinho, onde o centro administrativo, o refeitório e também o vestiário da Vale foram varridos pela lama. As instalações que existem atualmente nessas áreas de risco terão que ser retiradas até agosto. A resolução determina também o fim de todas as barragens do tipo alteamento a montante, como as de Mariana e Brumadinho, modelo mais barato e considerado menos seguro. As estruturas já desativadas deverão ser eliminadas até 2021 e as que ainda estão em funcionamento até 2023.
Nós estamos acompanhando bem de perto essa situação para deixar você bem informado. Pode ficar tranquilo. Bom, gente, chegou ao fim o horário de verão. Ainda bem, né? Pelo menos para mim. Na primeira segunda-feira, com os ponteiros atrasados em 1 hora, teve quem comemorou aqui pelas ruas da capital. Quem não viu muitos motivos para essa comemoração foi o governo federal, que praticamente não percebeu economia de energia no período. No primeiro dia útil, após o fim do horário de verão, teve gente perdendo a hora. Que eu acordei sem saber o horário, que meu telefone não... Coloquei para despertar e era o horário errado. Perdeu a hora? Perdi a hora de levar minha filha para a escola. Para outras pessoas, a mudança foi um alívio. Estou no auge. Até meu soltar os foguetes. Bom, deu para descansar 1 hora já a mais, né? Pois é, o dia amanheceu chuvoso, mas mesmo assim deu para dormir. Ficar na cama, mas deu para descansar um pouquinho mais. Quando a gente começa a acostumar, moça, ele termina, por isso que eu não gosto não. No ano passado, o horário de verão começou mais tarde, em novembro, por causa das eleições. Então ele durou pouco mais de 3 meses. Mas segundo o governo federal, nesse período, praticamente não houve economia de energia. O motivo seria o calor. O uso de aparelhos como ar-condicionado, por exemplo, aumentou. Com isso, tem gente pedindo o fim da medida. A gente faz economia o dia que a gente quer, ou quando a gente quer, o ano inteiro, né? Não adianta nada, ele tem que acender tudo mais cedo, né? Chover, tudo. Lá em casa gasta energia severa, viu? Eles ficam 2 horas chuveiro, você tem que ficar lá, sai do chuveiro, pelo amor de Deus. E esse calor faz as pessoas quererem tomar mais banho, gasta mais energia na sua casa? Gasta. Em casa é quase 600 conto de energia, meu. Esta médica afirma que as mudanças de horário também trazem alterações para o nosso corpo. Esse horário de verão, essa mudança, altera principalmente aquelas pessoas que acordam muito cedo. A liberação de hormônios, a várias estabilização do organismo depende desse horário claro e escuro. Então isso altera um pouquinho. Mas é só uma adaptação, não causa nenhuma doença, causa uma dificuldade de adaptação no início do horário de verão. Ela ainda faz um alerta para os fãs de ar-condicionado. Evitar o uso do aparelho é bom tanto para o meio ambiente quanto para a saúde. Ele pode transmitir algumas doenças acumuladas no ar-condicionado, vírus e bactérias, então isso pode acontecer principalmente no local de muita gente, de muito movimento. Estamos no fim do nosso jornal e eu reforço aquele convite para você se comunicar mais com a gente usando o BandZap 31 99 772 7663. Envie para a gente vídeos, fotos, textos informando o que anda tirando o seu sono aí na sua rua e também no seu bairro. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta com as notícias de Minas. Até lá e boa noite.